Temos uma lista dos salmos que nós estamos pregando, que são chamados salmos dos degraus, os salmos da peregrinação. E esses salmos, além de serem usados no momento de celebração, no momento assim de muita alegria da nação de Israel, de festas, eles também eram salmos de recordar a graça, a misericórdia, a bondade, as alianças que Deus tinha com a nação de Israel. E também eram salmos didáticos, porque ali estavam jovens, crianças, que não tinham passado pelas mesmas experiências antigas que até alguns adultos ali não tinham passado, mas ao trazer essas músicas, ao cantarem essas músicas, voltava a lembrança, voltava a memória, as alianças que Deus tinha feito com a nação de Israel e como a nação de Israel tinha vivido as suas experiências, altos e baixos. A história da nação de Israel, ela é muito bonita pelo lado de Deus. É sempre assim, a nossa história é muito bonita pelo lado de Deus. Mas pelo nosso lado é cheio de altos e baixos. E não foi diferente com a nação de Israel. Por isso que Jesus é tido no livro de Mateus como o Israel ideal. É aquele que teve semelhanças históricas com a nação de Israel, mas em nada fraquejou, em nada vacilou, em nada envergonhou ao Pai. E 3 vezes Deus aqui, enquanto Jesus Cristo estava aqui na terra encarnado, o Pai, de tão satisfeito, abre as janelas do céu e fala para aqueles homens: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, tenho muita alegria. Mas a nação de Israel é considerada então filho de Deus. Nós também somos considerados como igreja filhos de Deus, como noiva de Cristo. E nesses salmos nós já vimos várias coisas. Nós vimos sobre os caluniadores, que Deus é nosso socorro bem presente na angústia, a alegria de quando nós nos encontramos ali no lugar que Deus escolheu para nós cultuarmos. Durante as caminhadas sempre haverá hostilidades, pessoas que são contra o povo de Deus caminhando. Por causa disso, há uma necessidade muito de nós escolhermos com quem estamos caminhando. Então, a ideia de peregrinar lado a lado com Deus. Se Deus não estivesse do nosso lado, coisas que nós temos que fazer manutenção da nossa peregrinação. Na nossa peregrinação, tanto a nossa idade vai avançando, as nossas experiências vão avançando, mas também tem coisas que a gente precisa fazer manutenções, senão o carro pifa no meio do caminho. O júbilo do peregrino, então a alegria, no que o peregrino então se alegra, o que vale a pena realmente, qual é a visão que vale a pena. E aí, domingo passado, a gente viu essa visão feliz do peregrino. Então, a respeito da esposa, daquela visão correta. Então, a perspectiva correta faz com que a gente tenha uma felicidade, mesmo nesse mundo aqui com tantas dificuldades. E hoje nós vamos ver o tratamento divino para com o peregrino. É um dos salmos, e ele tem alguns salmos companheiros na Bíblia, no livro total de salmos, que ele tem ele é um pouco intrigante. Ele traz um certo desconforto para nós. Como que pode o autor desses salmos escrever o que ele escreveu? Será que nós temos esse direito também? E tem algumas pessoas que são ditos evangélicos que fazem sem entender o que esses salmos está querendo realmente dizer, e aí acham-se no direito de fazer a mesma coisa sem entender a real interpretação desse salmo. Hoje a frase é: o peregrino desfruta do tratamento divino no passado e no futuro. Vários salmos, eles incentivam a gente a olhar para o nosso passado. Quando você está enfrentando alguma crise no presente, é muito bom olhar no passado. Toda a história, até antes de você ter nascido, como foi a formação da sua família, a sua história familiar. E ali você vai começar, depois de um certo tempo, você vai começar a ver essa boa mão, esses fundamentos soberanos que Deus teve sobre a sua vida, o preparando para ser o que você é hoje, com as suas habilidades, com a sua experiência, com o seu conhecimento,
para facilitar o seu trabalho, o seu ministério para com a igreja. Então hoje nós vamos ver o peregrino desfruta, ele goza disso, ele aprecia isso, do tratamento divino, como Deus trata, tanto no passado como no futuro. O presente está no meio. Então, se eu tenho uma perspectiva correta sobre o meu passado e tenho uma perspectiva correta do meu futuro, esse presente que ele dura alguns segundos, porque você está aguardando um segundo do futuro, mas um segundo depois já é passado. Então, esse presente vai nortear o seu sentimento, vai nortear o seu pensamento, você vai pensar corretamente. Então, pensando corretamente, você vai ter sentimentos corretos e você vai lutar contra aquilo que a sua própria mente, o seu próprio coração vai tentar te intoxicar. Vai tentar derrubar para baixo ou talvez derrubar para cima, se isso é possível. Se você pensa errado a respeito de você, se você tem um sentimento errado sobre você, você tanto pode ficar lá embaixo, como também você acha que pode ficar lá em cima, até dando ordens para Deus. Então, ter uma boa apreciação do passado e um bom entendimento sobre o futuro faz você viver uma vida tranquila e agradável, apesar de ao redor estar pegando fogo. Vamos lá. Vamos ver esse cuidado de Deus no passado, o tratamento que Deus fez para o salmista, lá na história dele no passado. Veja aqui fala o versículo 1. Desde minha juventude, desde a minha criancice, desde que eu era novinho, mesmo antes de eu entender que eu era gente, desde aquela época que eu não me lembro mais. A gente tem alguns relances na nossa vida de algumas coisas que aconteceram, porque causou um certo impacto, mas muita coisa a gente não sabe. Talvez algumas coisas a gente lembra, a gente criou uma imagem, mas é porque os nossos pais, os nossos primos, os nossos vizinhos, os nossos avós, quando você era pequeno aconteceu isso. Então você tem uma memória, mas não é a memória do fato, é que você imaginou, então você acha que até aquilo que foi exatamente o que aconteceu, mas é uma memória criada pela sua cabeça. Porque a criança não sei o que acontece, não sei se é porque é muita ignorância que nós temos nessa época, então a nossa mente vai embora. E a gente só se lembra de coisas que os nossos parentes contaram. Mas o autor está falando que desde a minha infância, desde a minha criancice, desde a minha pequenez, meus inimigos me perseguem. Sofrimento. Nós, se fôssemos fazer um reducionismo aqui, existem 3 tipos de sofrimento. Um sofrimento que você é a causa do sofrimento. Você fez algo errado, algo contra aquilo que está estipulado, contra as leis humanas, contra Deus. Então, tanto Deus como os homens te aplicam um sofrimento, um castigo, que você merece. E você deve abaixar a cabeça, como se faz aqui no Japão, rai, e leva a pancada e segue em frente. Aceita a correção, sem exigir nada, pede desculpa, pede perdão, devolve aquilo que talvez causou um prejuízo e segue em frente. E talvez ainda com algumas disciplinas que vão demorar, ou talvez nunca mais você vai ter acesso, posição, reputação por causa do seu erro. O apóstolo Pedro, quando escreveu um dos seus livros, falou: não existe glória nenhuma quando nós sofremos nessa situação. O que é glorioso nessa situação é quando a gente reconhece, assumimos a bronca, e até muitas vezes a bronca por causa de outras pessoas, e pagamos, retribuímos, e então a glória, a beleza está no arrependimento, em acertar a conta e aceitar o prejuízo e o sofrimento. E se de repente esse sofrimento, o prejuízo não vem, glória a Deus,
Muito obrigado. E ser sempre devedor a essa graça que a pessoa concedeu a você. Porque você não merece. Porque eu não mereço. Eu sou responsável por aquele sofrimento. Eu não posso ir lá na minha caderninha e escrever a Deus, em tal dia eu sofri isso, depois o Senhor me recompensa. Não! Não existe mérito nenhum. E confessar. Confessar. E não tentar justificar ou culpar outras pessoas. Existe um sofrimento que é causado por Satanás. Ele quer tirar de nós o mal que existe em nós. Apesar de nós crermos em Cristo, nós temos uma natureza e temos um mal que ele é contido pelo Espírito Santo e é contido por nós para que ele não seja extravasado, porque ele está ali como um leão, querendo fazer mal. Então Satanás ele provoca situações ao nosso derredor, tira o nosso suposto controle sobre nós mesmos, e nessa hora de estresse, de angústia, de medo, de dúvidas, assim, nós falhamos. Nós passamos a ter uma atitude que vai expor o quanto nós somos ruins. Então existe o mal provocado por nós, existe o mal provocado por próprio Satanás. E existe um mal simplesmente porque nós somos filhos de Deus, provocado pelo mundo, que nos persegue. Como eles não conseguem pegar a Deus, atingir a Deus, então eles buscam quem não é que seja um representante, é como se fosse um representante, mas quem está relacionado a Deus, quem leva o nome de Deus, quem proclama a palavra de Deus, quem defende a pessoa de Deus. Então aí nós recebemos um sofrimento gratuito, muitas vezes por você estar agindo de forma correta e mais fiel a Deus. Então o mundo quer destruir a sua reputação, ele quer fazer uma alteração de que os seus valores são contra e prejudicam a sociedade, e joga sobre você um peso, um sofrimento enorme, que pode chegar até um sofrimento físico, mental, emocional, que faz com que você seja até abalado na sua fé. Então, esse tipo de sofrimento, o mundo tem muita experiência, já há muitos anos. Ao longo da história, sempre aquela pessoa ou aquele povo que está relacionado com Deus sofre pressões. Primeiro a sedução, venha para o nosso lado. Se há um endurecimento, então há um ataque à reputação, há um ataque à sua fé, há um ataque à sua confiança. Você resistiu, então o ataque vem, se torna um ataque físico, onde você perde as coisas que te dão conforto, segurança, são mexidas, o alicerce de tudo isso são balançados. E a ideia é que você fique firme. O Silvio pregou, eu estava no Brasil, ele pregou sobre isso, sobre estar na rocha. Nós já vimos vários textos de Isaías falando de nós estarmos na rocha, e quando nós estamos na rocha firmes e mantemos firmes diante dessas tempestades, nós não seremos envergonhados, nós não seremos abalados, nós não fugiremos, nós não alteraremos, não, essa rocha não é muito boa, deixa eu ir para aquela rocha deles lá, aonde que é uma rocha de isopor, que qualquer coisinha destrói, mas parece tão bonita. O texto aqui está falando que desde a minha juventude meus inimigos me perseguem. Então é esse sofrimento, não porque ele fez alguma coisa errada, mas é um sofrimento simplesmente pelo autor que está falando aqui, por ele ter uma ligação com Deus, por Deus ter um pacto com ele, por Deus ter o escolhido e ter uma missão, ter um propósito de vida para com essa pessoa. E aqui acontece uma coisa muito interessante, que em muitos salmos vai acontecer. O autor ele começa falando dele, mas ele continua, ele faz uma duplicata aqui da sua frase,
para mostrar que ele está como dizendo isso, como se fosse representante, como se fosse a própria nação de Israel falando isso. A nação não dá para ela falar. Então aqui o autor, ele como se encarnasse a nação de Israel, o povo de Deus. Então, hoje em dia, é como se nós encarnássemos, é como se a igreja estivesse falando, se a igreja fosse uma pessoa em si, é como se ela estivesse falando. Por isso que o autor fala o seguinte: desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem, não dão folga. É constante isso, esse desde não foi uma vez lá no passado. É desde, sempre, a todo momento. E aí ele fala, que todo Israel diga, desde minha juventude, meus inimigos me perseguem. E se você olhar a história da nação de Israel, você vê que se encaixa exatamente nisso. Deus fez um pacto com Abraão. A partir desse momento, Abraão teve que lutar e gerenciar esse pacto, porque tudo se tornou contra ele. Ao mesmo tempo que Deus estava trabalhando no caráter dele, mudando o caráter dele, tornando ele um homem mais sério, mais comprometido com Deus, mais confiante em Deus, ele e a esposa, e ele vai crescendo com altos e baixos, até que chega um momento que Deus mostra para Abraão o quanto ele tinha crescido, quando Deus fala, vem sacrificar o seu filho para mim. E ele vai, acorda de madrugada. Deus queria que Abraão entendesse o quanto ele tinha amadurecido. Isso acontece conosco. Muitas vezes a gente está vivendo alguns anos de vida cristã e a gente fala, puxa, ainda eu piso na bola nisso, piso na bola naquilo, piso na bola naquilo. Aí Deus faz um teste. E aí a gente fica firme. Aí, nossa, como que eu consegui? Não é que Deus queria saber o quanto nós somos fiel. Deus quer mostrar para nós, olha, você cresceu. Olha a sua maturidade agora. Veja o quanto valeu todo o esforço, todo o empenho que você teve até hoje. Está vendo? Então é para nos encorajar muitas vezes esses testes. E a nação de Israel, desde que Deus separou Abraão, aí ela vem sofrendo, a própria família de Jacó, os filhos, ali estão com problema sério, eles vão para o Egito, estão muito bem no Egito, daqui a pouco se tornam escravos, 400 anos de escravidão no Egito. Rei toda hora nas costas, pancada, insulto, desprezado. Os egípcios desprezavam criadores de ovelhas, era uma abominação. Os egípcios desprezavam a nação de Israel porque eles diziam que existia só um Deus. Como assim só existe um Deus? Então vocês estão querendo dizer que os nossos deuses são verdadeiros? Só o Deus de vocês é verdadeiro? E vocês aí estão como escravos? Que Deus é esse de vocês? O certo é a gente ter um Deus para cada coisa. Olha o nosso poder, como o Egito é forte. O Egito se tornou a mãe do mundo, está suprindo as necessidades do mundo todo. Vocês aí dependem de nós. Percebe que tipo de sofrimento que eles estavam passando? E aí Deus os liberta no deserto. Quanta dificuldade. Depois conquista a terra prometida, 7 anos ali de um certo, puxa, somos bons. Até que disseram que somos bons e aí Josué esqueceu de consultar a Deus num pacto com os gibeonitas e depois quando ele percebeu que ele tinha vacilado, aí não tinha mais jeito, ele tinha dado a palavra para os gibeonitas em nome de Deus. 2 falhas na época de Josué, Acã e essa palavra de Josué sobre os gibeonitas. Se você quer depois saber, a gente possa explicar um pouquinho, mas só para citar uma situação. Depois veio o período dos juízes, onde cada grande fazenda se administravam com a lei que Moisés tinha estipulado, então é só seguir a lei, tudo estaria certinho, tudo em ordem, não precisava de mais nada. Os idosos que conheciam a lei, conheciam a história, deveriam ser consultados quando eles tinham alguma dificuldade. Quando acontecia alguma briga, alguma coisa, a lei já previa tudo isso. Mas junto deles tinham os povos inimigos que constantemente estavam os ameaçando. E aí a atração para serem iguais aos povos os tornavam fracos, eles se tornavam escravos desses povos, ficavam como escravos, perdiam as propriedades, perdiam as famílias, os filhos, os animais, a plantação, e ficavam servindo aos deuses desses povos e eram escravos desses povos. 8, 40, 35 anos.
7 vezes isso aconteceu durante o período de 450 anos. Até que eles falaram, não, nós precisamos de um rei. Um rei vai resolver esse problema para nós. E aí Samuel ficou chateadinho. Falou, estão rejeitando a mim, Deus. Não, Deus falou, não estão rejeitando você. Estão rejeitando a mim. Deus dá um rei para ele. 40 anos Saul. Depois 40 anos Davi. Altos e baixos. 40 anos Salomão. Alto e baixo. Daí então azedou tudo. O reino se dividiu, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, e aí mais baixos do que altos, até que o reino do norte destruído, depois de alguns mais 100 anos, o reino do sul é destruído. Então, nós não sabemos quando esse salmo foi escrito, ou se referindo a que experiência da nação de Israel esse salmo está referindo. Mas uma coisa esse salmo se refere: o povo de Deus sofre na mão dos inimigos de Deus. E aí ele está falando, desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem. Que todo Israel diga, desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem. Mas nunca me derrotaram. Oh! A palavra em japonês seria? Sugoi, né? Qual que seria a outra? A sugoi, né? Os cabras são bons, né? O que é esse nunca foi derrotado? Porque a nação de Israel foi derrotada. Eles perderam. Foi tirado muitas coisas, muitas vidas. Eles foram 70 anos no cativeiro, como nunca foram derrotados. E ainda o próprio Deus falou para Jeremias, para eles não lutarem, para eles pegarem uma bandeira branca e ficarem, Nabucodonosor, vem aqui que a gente vai atrás de você. Nós vamos como derrotados. A ideia aqui é que Deus nunca permitiu que eles fossem destruídos definitivamente. Apesar dessas derrotas, Deus manteve um remanescente fiel. Deus manteve no coração deles, e esses momentos de derrotas eram momentos para eles que pareciam que estavam abalados, mas para Deus fortalecer a confiança na fidelidade de Deus. Esse nunca me derrotaram está relacionado nós nunca saímos de cima da rocha. Nós tínhamos saído, mas os próprios inimigos nos ajudaram a ficarmos mais em cima da rocha, para nós não sermos abalados, não se envergonharmos de Deus. Nós somos muito envergonhados. Nos humilharam. Mas nós aprendemos com a nossa história que nunca nos envergonharemos de Deus. A ideia aqui é que, eu nem sei explicar o que seria isso aqui agora. É quando você tem uma confiança tão forte em alguém, e as pessoas, está vendo? Você confiou? E agora? O autor fala assim, a minha confiança em Deus, por todas essas derrotas, se fortaleceram mais ainda. Tem uma experiência na nação de Israel, que o rei da Pérsia tinha... o rei da Síria, desculpa. Ele tinha destruído o reino do norte, espalhado o reino do norte, e não conseguiu destruir, e estava para destruir o reino do sul com o templo. Mas quando ele chegou para Jerusalém, ele mandou alguns mensageiros, e falando assim, olha, se rendam. Olha só o que nós fizemos com o reino do norte. Eu quero ver agora vocês se renderem, porque é o melhor para vocês. Abandonem esse Deus que vocês creem, que está aí nesse templinho de vocês aí. Larga a mão disso, se rendam. E a nação de Israel não se rendeu. Sabe o que esse rei fez? Ele fez um cerco, que é chamado de sítio. Você sitia uma cidade até o momento que acaba a comida, acaba tudo,
E aí as pessoas começam a morrer ou se entregam. E esse rei começou a zombar da nação de Israel, do Deus deles. Ah, quero ver ele te ajudar. Quero ver. Quanto tempo vocês vão aguentar aí? E o povo tremendo lá. Até que chega 2 mendigos e fala: o que vocês estão fazendo aqui? Chegou o povo: nós estamos tremendo. Tremendo do quê? Ué, o exército está lá fora, eles vão destruir. Não, está todo mundo morto. Deus matou eles. Um anjo matou eles. Porque a briga desses inimigos contra nós não é por causa de nós, é por causa de Deus. Então, quando os inimigos chegam a um ponto de atacar a reputação, o caráter e a pessoa de Deus, muitas vezes o próprio Deus é que dá conta. O que aconteceu com a nação de Israel? Uma angústia se levantou, mas o nível da fidelidade, da confiança na fidelidade de Deus aumentou. Então é o que o texto está falando aqui, que todo Israel diga: desde a minha infância, desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem. Isso é uma verdade, eles passaram por isso, mas nunca me derrotaram. A nação de Israel é o único povo que passou por quase todos os impérios e ainda existem mais de 5.700 anos. Esse é o ódio que a humanidade tem com a nação de Israel. Esse é o ódio para que se destruísse a nação de Israel. Consequentemente, as alianças que Deus tem com a nação de Israel, de preservar, de fazer um povo da nação de Israel, então mostraria que Deus não é capaz de fazer isso. E olha só a linguagem que o salmista vai usar com referência ao cuidado que Deus teve no passado com eles. O que eles passaram e como que Deus os fortaleceu e aumentou a fé deles. Aqui é uma linguagem chamada de hipérbole. É um exagero. É grotesco. Olha só o que ele fala no versículo 3. Minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. Não sei se vocês conhecem aquele tipo de arado antigo, né? Que ele era... tinha uns bois que eram presos com corda, amarrado nesse arado, ali na frente do arado, ele tinha uma argola assim, e o arado tinha 2 coisas de madeira que o homem que arava segurava essa madeira aqui, e lá na frente tinha um bico, né? Era uma concha assim de metal, com um bico pontudo, e a função desse homem era dirigir a direção desses bois aqui com as cordinhas, mas a função dele era encravar na terra, para que aquilo encravasse e fosse abrindo buracos. O salmista está falando que os inimigos deles fizeram isso na costa dele. As feridas são grandes e profundas, como se fosse o arado ali na terra. É uma hipérbole. Mas muitas vezes isso aconteceu com a nação de Israel. Pais eram surrados diante dos seus filhos. Na época da igreja primitiva, lá no início, pelo menos houve 10 perseguições onde cristãos, eles eram mortos, eles eram, colocava-se piche, colocavam óleo neles, tacavam fogo. O apóstolo João foi colocado dentro de um tanque de óleo fervente. Então, pessoas degoladas, isso, e ao longo da história, até a reforma, e hoje em dia, nos nossos dias, os islâmicos fazendo mortes assim, terríveis, e mostrando para quê? Para os outros se abalarem, mas aí há um mistério. Eles derrotam, eles degolam, mas entregam naquele momento a pessoa para Cristo. A única coisa que eles fazem é promover a pessoa para a presença de Cristo, para viver a eternidade com Cristo, e os outros cristãos os genuínos ficam ainda mais fortes. Ele fala: minhas costas estão cobertas e feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. Versículo 4. O Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Então, aquela ideia de você ser amarrado, estar preso, estar sendo surrado, mas de repente Deus vem e desata e te liberta.
Aquela imagem lá de Israel, lá no Egito. Chegou um momento que Deus libertou com mão poderosa, aonde os egípcios eles falaram, vão embora daqui, a presença de vocês está destruindo o nosso império. E olha, todo o ouro, tudo aquilo que nós temos aqui de nossas poupanças, riquezas, levem com vocês. Vão embora. Deus libertou com mão poderosa a nação de Israel. O Senhor, porém, é justo. Espera aí. Quando o salmista fala que o Senhor é justo, pode dar ideia para nós que o salmista, ele era, joinha. Ele era perfeito. Ele não tinha erro nenhum. Ele estava falando no nosso lugar. Ele está falando no lugar da nação de Israel, ele está falando no lugar da igreja, ele está falando no meu lugar. Será que eu posso dizer o Senhor é justo e me livrou? Então, se Ele é justo, Ele viu que eu não sou culpado, que eu não tenho nada de errado? Não. A ideia aqui de justo é por causa da aliança que Deus fez conosco, sem nós merecermos. Deus fez uma aliança incondicional com a nação de Israel na pessoa de Abraão. Abraão era idólatra. Abraão tinha mais amor à sua própria vida e colocou a sua esposa em perigo. Igualzinho a nós. Deus é justo não porque nós somos justos. Deus é justo por causa da fidelidade que Ele tem à aliança dEle. É por isso que o livro de Romanos pode Paulo escrever o seguinte: por causa que Deus é justo, nada nos separará do amor de Cristo. Não é por causa de nós. É por causa que Ele é justo, a sua aliança. Ele falou que a todo aquele que nele crê, não morrerá eternamente. Porque eu sou justo? Não, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, a sua aliança. Porque Ele colocou em Cristo toda a sua ira, para que nós, em Cristo, fôssemos salvos. Então, quando o salmista fala que o Senhor, porém, é justo, e Ele me livrou das cordas perversas, é que Deus é fiel à aliança que Ele prometeu. Que em determinado momento Deus falou, chega! Agora eu vou mostrar para vocês que eu cuido de vocês, porque eu prometi, não porque vocês merecem. Então, o salmista, em primeiro lugar, nesse salmo, ele nos lembra que Deus cuidou do nosso passado. Cuidou do passado da igreja, cuidou do passado de Israel, cuidou do passado de todo aquele que tem uma aliança de fé com Deus, que crê na sua graça, crê na sua misericórdia, crê na pessoa de Deus e crê que Jesus Cristo é o único Redentor e aquele que levou sobre ele toda a ira que era para nós. O salmo pode ser dividido em duas partes. Essa primeira parte fala do passado. E essa primeira parte, ela também aponta, talvez quando você olha esse salmo, você enxerga nesse salmo a pessoa de Jesus. É interessante que Isaías, ele fala do servo do Senhor. E fala o servo falando, né, apontando para Jesus. E parece que Jesus se encaixa muito bem nesse salmo, até o versículo 4, no Salmo 129, versículo 4. Veja que Isaías, capítulo 50, versículos 5 e 7, fala. É como se Jesus estivesse falando isso em relação ao próprio Pai. O Senhor soberano falou comigo. Isto é, Isaías fala que o servo do Senhor ele tem uma relação de chamado. Nós somos chamados. O Senhor fala conosco, o Senhor fala no nosso coração. Não fomos nós que quisemos participar de uma igreja, de uma religião, não. É o Senhor que providenciou algum meio, algum método, alguma situação para que Ele falasse ao nosso coração, nos convencesse do pecado, da justiça, do juízo e nós pudéssemos crer na Sua graça, na Sua fidelidade. Então o Senhor falou comigo. Então o próprio Jesus aqui, o servo Messias, ele traz essa ideia também. O Senhor, o Deus Trino, teve uma conversa de enviar Jesus, de falar. E ele fala assim, o Senhor falou comigo, e eu ouvi, não me rebelei e não me afastei. Então, diante da voz de Deus, o Filho de Deus, aquele que pertence ao povo de Deus, não rejeita a voz de Deus. É aquele que não se afasta, não dá as costas e não se rebela.
É um ministério. Nós somos chamados, ouvimos a voz de Deus e temos uma missão para vivermos como peregrinos. E o versículo 6 fala que o servo do Senhor diz o seguinte: ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Na sua versão está o seguinte: ofereci a face aos que me arrancavam os cabelos. É que no Antigo Testamento, cabelo é tanto isso aqui como isso daqui, né? Então, arrancar o cabelo, a barba. Uma das coisas que os judeus têm de tradição é que, enquanto ele começar a ter barba, ele se torna adulto. Ele entra na fase adulta. Enquanto ele não tem barba, não tem respeito. É um menininho. É um adolescente. Talvez tenha alguma coisa interessante para falar, mas não dá muita atenção. É interessante que Jesus, aos 13 anos, estava debatendo com os sacerdotes e eles ficaram assustados. Cadê a barba dele? E como que ele fala tanta coisa assim, inteligente, consegue conectar a sabedoria com a lei do Senhor? É incrível, ele não tem barba. Como que ele consegue isso? Mas quando uma pessoa começava a ter barba, ela deixava a barba crescer. Talvez dar uma podadinha aqui, alguma coisinha ali e tal, mas o prazer deles era deixar a barba ir crescendo. Se em algum momento ele deu uma pisada na bola, ele falhou em alguma coisa, então ele deveria ir até as autoridades, os anciãos, e falar assim: eu confesso que eu errei, eu pisei na bola, eu descumpri a lei, então eu estou arrancando a minha barba, para começar tudo de novo. É interessante que eu e a Rosana conhecemos um rapaz que era judeu, bem abrasileirado, e que numa certa situação ele deu uma mancada boa, pisou na bola. Ele tinha uma barba bonita. Ele se arrependeu, confessou o pecado. 2 dias depois a gente encontramos com ele, ele estava sem barba. Eu falei: ué, o que aconteceu? Eu desconectei, eu não fiz a conexão. Ele falou: cara, tem que começar tudo de novo, né? A barba representava que eu estava caminhando, assim, não que eu não pecava, mas que era um caminho assim de sobriedade, mas essa mancada, então, tirou toda a minha honra. Então, uma das coisas que os inimigos, que sabiam disso, quando encontravam um judeu e pegavam esse judeu barbadão, a primeira coisa que eles faziam era arrancar metade da barba. Só para o judeu ver o quanto que eles tinham de honra e agora o quanto que eles estavam sendo. Era a maior humilhação. Era tirar a coisa mais preciosa. Não era a barba que era precioso, mas a barba era o demonstrativo, que ele lutou a vida inteira, agora ele não consegue mais provar. Ele não consegue mais demonstrar. Agora todo mundo ficou ruim diante de todos igualmente. Então, automaticamente, metade da barba, eles mesmos iam lá, os próprios judeus iam lá e cortavam o restante da barba. Eles choravam quando faziam isso. Não somente as costas, a ideia da batiam, né? Ofereceu as costas. Geralmente as traições vêm tudo, né? A gente falou por trás de mim, bateu nas minhas costas. É o amigo, né, que dá aquele abraço com uma facada aqui. Mas as costas é o lugar onde que mais se tem dor. Na adolescência, quando surgiam as espinhas, né, nas minhas costas, falava: Rosana, espreme aí. Ela não tinha misericórdia. Como doía. É quando a gente tem qualquer coisinha aqui, o rim, ele está aqui, né, Ana? Como dói. E as chicotadas, os açoites, eles são produzidos nas costas da pessoa. E o servo do Senhor aqui, ele sabe que a missão dele, o propósito de servir a Deus, está incluído no pacote esse nível de sofrimento, destruição da reputação e sofrimento físico. Ofereci as costas que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e me cuspiam. Porque esse texto está falando que, no caso aqui, Jesus, ele nunca buscou a glória dos homens. Ele nunca buscou mudar alguma coisinha da sua função, do seu propósito, da sua missão, para que os homens não fossem arredios, ou que ele pudesse trazer um pouquinho menos de sofrimento, fazer um acordinho ali com as pessoas. Então ele não escondeu o rosto daqueles que zombavam de mim e me cuspiam, porque o Senhor soberano me ajuda.
Não serei envergonhado. Novamente aquela palavra. Eu não serei abalado, não fugirei. É o Senhor que me planta ali. Eu confio, renovo minha confiança nele. Por isso firmei o rosto como uma pedra. E sei que não serei envergonhado. Jesus, diante dos homens, ele foi considerado um maldito, a maior vergonha, no madeiro ali como bandido, perdoando ainda. Mas logo após a morte dele, ele foi enterrado como um rei. E Deus o colocou sobre todo nome. Ele não foi envergonhado. Sofreu a vergonha, mas nunca foi envergonhado. O seu coração ficou firme diante de Deus. Ele chegou de cabeça erguida diante de Deus, sabendo que Deus o sustentou. Ele não foi abalado na sua fé, mesmo diante de tamanho sofrimento. Então, percebe aqui que o Salmo 129, parece que ele se encaixa conosco, mas ele se encaixa muito com a pessoa de Cristo. E aí eu queria mostrar uma imagem para você. Será que Jesus entende o meu sofrimento? Eu tenho uma peça de teatro que a gente fez com alguns alunos do seminário. Talvez um dia a gente faça algumas coisas, são esquetes. E tem uma parte de 4 pessoas fazendo oração para Deus. Eles contam um fato e colocam diante de Deus a situação, e a oração deles termina desse jeito: Senhor, o Senhor não entende. Isto é, olha só o que aconteceu comigo, mas o Senhor não entende isso. Será que Deus não entende o meu sofrimento? Essa cena talvez mostra bem, né? O que o salmista falou de arado nas costas. Jesus foi chicoteado com a azorrague. A azorrague era um pedaço de madeira com umas tiras de couro amarrada, e junto nessas tiras de couro assim era colocado bolinhas de chumbo e pedaços de osso e vidro. O chumbo para dar peso, e o vidro e o osso era quando batia, cravava. Então não era tanta pancada do couro nas costas. O couro nas costas não fazia nada quase. Mas era para fincar o vidro e o osso e depois puxava. Então, cavava-se sulcos como se fosse arado. Alguns cientistas, alguns médicos que olham a história narrada pelos evangelhos, falam que possivelmente os ossos das costas de Jesus ficaram expostos. De tanta carne que foi arrancada ali. Era impossível um ser humano normal sobreviver a esse momento aqui. E Jesus ainda assim sobreviveu. A maior parte das pessoas que passavam por esse processo, os romanos, eles eram doutores, especialistas em surra, em castigo. Eles eram especialistas, doutores da morte. Eles sabiam como projetar um sofrimento sobre alguém. E havia vários passos. O primeiro passo era esse. Poucos, uma quantidade muito pouca de pessoas que passavam por isso sobreviviam. Depois era carregar a sua própria cruz. Depois ser pendurado. Ainda. Amém. Depois era colocado os pregos, não na palma da mão, mas aqui nos pulsos, onde os nervos vão segurar o seu corpo. E os pés eram pregados. E aí, quando a pessoa, os pés impulsionavam ela para cima, mas quando ela não aguentava, ela ia caindo, então o próprio pulmão era fechado e a respiração fechava. Então muitos morriam rapidamente por causa de sem ar. E Jesus lutou com isso. Até que chegou um momento que ele e vieram com uma lança e furaram, e já não saiu mais sangue. E aí foi decretado que ele realmente estava morto. Será que Jesus entende o meu sofrimento? Ele entende. E o salmista fala que apesar de tudo isso, o Senhor é justo.
E ele cortou as cordas. Isto é, as pessoas podem nos amarrar, colocar numa situação de sofrimento, nos levar até a morte, mas nós nunca vamos ficar presos a essas cordas. Essas cordas não nos prendem para que a gente não continue a vida de amor e de fé com o nosso Deus. Deus vem e corta. Deus nunca permite que o servo dele fique preso nas mãos de alguém. Pode até chegar à morte, mas ali Deus corta essa prisão. Porque nós estamos livres nas mãos de Deus. Agora a segunda parte é um negócio muito estranho. Porque diante desse sofrimento, parece que o salmista então adquiriu um mérito e razões para agora falar o que ele vai falar. Eu gostava muito de filmes de Schwarzenegger, né? Sansão dos nossos dias. E todo filme de Schwarzenegger começa assim. Ele, um bom cidadão, foi para a guerra, o Rambo também era assim, né? Foi para a guerra, deu a sua vida, sofreu muito, e ele vem, e uns caras sem noção, uns caras maus, uns caras fora da casinha, vêm lá e sequestram a filha, ou fazem muita maldade, então colocam uma situação injusta para ele, então aí ele adquire razão para fazer e matar quantos vierem pela frente. E a gente, yes, vai lá, eu quero. Torcemos para ele, porque é justo. Olha só o que ele passou. Aquele filme Duro para Matar, né? No prédio, o cara andando em cima de cacos de vidro. É justo o que ele vai fazer. Então, diante disso que o salmista fez até o versículo 4, parece que dá para ele todo o direito dele fazer o que ele vai fazer aqui na frente. Se a gente não perceber, a gente pode se apropriar de algo que esteja errado. Que a gente tem esse direito. Por isso esse salmo, essa parte dos salmos e alguns outros salmos na Bíblia, são chamados salmos imprecatórios. O que é imprecação? É lançar maldição ou praga. Não sei se você vem de uma família católica, assim, uma família não evangélica, mas a gente lançava praga nas pessoas, né? A pessoa fazia alguma coisa ruim, a gente lançava umas pragas assim, ou até ia buscar alguns feiticeiros, algumas aí, pai de santo, mãe de santo ali, e pagava lá para ele lançar uma praguinha lá sobre tal pessoa, né? O que é imprecação? É uma mensagem, às vezes bem dura, muito forte, que parece conter pedidos a Deus pelos castigos dos inimigos. Por causa da situação que o salmista passou, e ainda assim ele foi cuidado com Deus, parece que isso deu direito para ele agora de lançar pragas. E tem até algumas músicas que falam, quando eu estiver no altar, né, você vai ver lá, vou rir de você. O que é o salmo imprecatório? É um desejo grandioso, não de vingança pessoal, mas de honra ao nome de Deus, de sua justiça e do triunfo do bem sobre o mal. Mudou. Se eu não entender isso, eu penso que eu tenho, por aquilo que eu passei, e por eu crer, e Deus está do meu lado e tem uma aliança comigo, eu tenho o direito de produzir ou de promover o mal sobre alguma pessoa, ou de exigir que Deus faça o mal de acordo com o que eu quero sobre a vida das pessoas. Mas o salmo imprecatório não é isso. Ele parece isso. Mas ele é um desejo grandioso, não de vingança pessoal, mas de que o nome de Deus seja honrado. Porque quando as pessoas fazem mal comigo, eles estão querendo desonrar a Deus, estão querendo espalhar que Deus é um Deus fraco, que Deus não existe, que Deus é um Deus fútil, e que eu estou enganado, e para que ninguém mais creiam nele. E que ninguém deve se preocupar, porque Deus nunca vai exigir prestação de contas da humanidade. Esse é o propósito. Então o salmista está preocupado, não consigo, apesar dele ter passado dificuldade, mas ele sabe que o sofrimento dele era para desonrar. O que aconteceu com ele tinha o propósito de desonrar o nome de Deus. E a ideia de que Deus é justo também foi prejudicada. E a ideia de que o mal será destruído e o bem triunfará sobre o mal
também foi prejudicado. Vale a pena ser mal. Tem até um livro, não sei se vocês já viram, Por que o mal triunfa? Por que os justos sofrem? Essa é a dificuldade. Será que vale a pena? No Salmo 73, Asaf chega diante de Deus e fala assim: Deus, não vale a pena ser temente, não vale a pena seguir o Senhor, porque eu abro a porta, tem uma casca de banana e já cai. Quer dizer, toda hora tem uma situação difícil na minha vida. Será que vale a pena seguir o Senhor? Ser fiel, ser tudo certinho? E aí no final o salmista diz: vale. Vale. Então, o salmo imprecatório, ele veio trazer essa ideia para nós de que o mal não vale a pena. O bem vale. E o salmo imprecatório, ele traz a ideia para nós que o salmista, mesmo diante do que ele passou, ele demonstra para Deus que ele acredita em Deus e ele faz uma renovação da sua confiança na aliança que Deus teve. Ele se deleita, ele se inclina diante de Deus. Deus, eu creio na sua justiça, eu creio na sua honra, eu creio na sua glória, eu creio que o bem vai triunfar sobre o mal. Então, mesmo que isso não pareça isso ter destruído agora, mas eu creio porque o Senhor é fiel e o Senhor tem uma aliança. Outros salmos de imprecação também, se você quiser ver, é o 69, 74, tem o 50 também, alguns outros aí. Aliança. Deus é fiel à sua aliança. A principal que nós temos na Bíblia, que destrava toda a Bíblia, é a aliança que Deus fez com Abraão. Veja só o que Deus falou para Abraão: farei de você, Abraão, uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, grandioso o seu nome. E você será uma bênção para os outros. Propósito da aliança. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, por sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus fez uma aliança. Ele é fiel à sua aliança. Ele fez com Abraão e os seus descendentes, e mais para frente, depois de Isaac, Jacó e José, Deus então vai formar a nação de Israel e vai fazer com que as outras nações olhem para a nação de Israel e entendam que existe um Deus justo, santo, mas gracioso e bondoso, que está com laços de boiadeiro buscando trazer o homem para si. Mas o versículo 3 fala o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. A ideia, Abraão, para os seus descendentes, todas as pessoas que fizerem o bem para vocês, eu vou abençoar. Mas se alguém fizer o mal para vocês, vai tratar comigo. Em algum dia, em algum momento, vai ter que se virar comigo. Porque eu abomino a crueldade, eu abomino o mal. E quando eles quiserem atacar vocês, pensando que estão atacando a mim, vão tratar comigo. Então veja o que o salmista fala no versículo 5. Entenderam essa questão da aliança? O salmista, ele vai então renovar a sua confiança na aliança, e o que ele vai falar agora não está baseado num desejo, numa tristeza, numa amargura, numa ira dele, de olhar para aquelas pessoas que fizeram mal para ele, e ele quer que Deus faça alguma coisa. Não, ele olha para a aliança, ele olha para a pessoa de Deus, ele não olha para a sua vingança, ele não toma iniciativa para fazer nada contra. E aí ele escreve o seguinte, versículo 5. Recuem envergonhados e derrotados todos que odeiam Sião. Derrotados e envergonhados, isto é, vocês vão batalhar, vocês vão vir até aqui diante de nós, e vocês devem, eu quero que vocês recuem assim, envergonhados e derrotados, humilhados, com o rabinho entre as pernas. Recuem envergonhados e derrotados todos que odeiam Sião. Percebe, o salmista ele coloca uma chave aqui.
Não é todos que fizeram mal para mim, não é todos que me odeiam. Todos que odeiam o lugar de adoração, o lugar da presença de Deus, o lugar onde Deus se manifesta, o lugar onde Deus se revela. Isto é, odeiam o povo de Deus, odeiam a pessoa de Deus. O homem, quando pecou, além de cair no estado de miséria e cegueira, ele passou a ser rebelde e odiar a Deus e tudo aquilo que provém de Deus. O salmista fala, sejam inúteis, como o capim que cresce no telhado. Aquela, sabe, no telhado assim, vem aquela poeira, vem assim, vai armazenando ali um pouquinho de terra, e depois chove um pouquinho, tal, e nasce aquele capinzinho ali e tal. Lá no telhado. Tem que subir agora, tem que arrancar lá. Não serve para nada aquilo lá. É inútil. Que seca antes de crescer por inteiro. Está crescendo, já secou. Mesmo que tenha a semente de um capim que serve para o gado, para as ovelhas, mas lá, nasceu o sol, já secou. Parecia até que ia dar uma coisa. Olha só o exagero do salmista aqui. Que seca antes de crescer por... Ele está no telhado, seca antes de crescer por inteiro. Capim que não é colhido pelo ceifeiro, quer dizer, ninguém tem interesse de ir lá e aproveitar. Deixado de lado por aquele que amava fez. Não cabe nem numa mão e não dá nem para abraçar. Mas está lá. Em outro sentido, é inútil, só dá trabalho e até provoca vergonha, porque uma casa que tem capim em cima da casa, então você tem que subir, vou ter que arrancar isso aí, porque vai ter uma festinha, um amigo vai vir, o que ele vai dizer para mim? Está crescendo, né? Mato em cima da sua casa. Então o salmista, sejam os meus inimigos iguais a esse tipo de capim, inúteis. Não vou, que o Senhor torne eles como se fosse algo que não serve para nada e só produza vergonha, que eles passem vergonha. Versículo 8. Olha a coisa mais séria aqui, é estranho esse texto aqui. Que ninguém que passar por eles diga, o Senhor os abençoe, nós o abençoamos em nome do Senhor. Entenderam o texto aqui? O salmista quer que Deus faça com que ninguém faça o bem para eles. Que deseje o bem para eles. Que de repente, o Senhor te abençoe. O salmista fala, ninguém faça isso. Senhor, não deixa ninguém o abençoarem. Nem com palavras de encorajamento. O que você falou, né? Estranho, é sério, né? O salmista aqui está ruinzinho de coração, né? Mas deixa eu mudar o tempo do verbo aqui, que seria o salmo do imprecatório. Se lembra que eu falei? Rosana, volta 2 slides aí atrás. Lá dos salmos imprecatórios. O salmo imprecatório é quando o salmista, que parece que ele está com o coração ruim, esse cara é vingativo, mas dentro daquele sofrimento ele não busca uma vingança pessoal, mas ele mostra e ele declara diante de Deus, diante do sofrimento que ele está passando, que ele renova a confiança dele na aliança de Deus. Próximo slide, Rosana. Qual que é a aliança de Deus? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quando aquelas pessoas fizeram aquilo para o salmista, eles amaldiçoaram o salmista. O salmista, então, em vez de ficar bravo com Deus, ele renova a confiança em Deus. Então, quando chega nos Salmos, o próximo é recuem envergonhados. Ele não está desejando isso para eles. Ele está simplesmente reafirmando diante de Deus a melhor tradução seria o seguinte: eles, Deus, serão derrotados. Eles serão inúteis. Porque o Senhor estipulou isso na aliança. Eles, Senhor, por causa da sua aliança, por causa do que o Senhor vai fazer,
eles serão desprezados e ninguém vai socorrer, ninguém vai os confortar, ninguém vai desejar que eles sejam abençoados. É isso que vai acontecer com eles, Deus. Então o salmista está falando, Senhor, não é que eu desejo isso, mas esse é o fim de todo aquele que se rebela contra Deus e faz o mal contra a glória, a justiça, a honra de Deus. Então, só eu sei, Deus, que eles serão envergonhados e derrotados. É por isso que eu sirvo ao Senhor e não estou do lado dele. O sofrimento, muitas vezes impingido sobre nós, traz a força para que a gente abandone a rocha e seguimos. Ó, eu estou do lado de vocês, tá? Tudo bem, não precisa fazer mais sofrimento comigo, não. Eu sou da turminha agora. Essa é a crise que todo adolescente passa em escola, jovens universitários passam em escola. Pessoas, novos bandidos, novos prisioneiros chegam numa cadeia, eles passam por situação para tomar partido, ir para um lado, fazer parte de um grupo. E o salmista fala assim, Deus, eu não vou fazer parte de nenhum grupo que não seja o teu povo, porque eu sei o destino deles. Eu sei que eles serão derrotados e envergonhados. Eu sei que eles serão inúteis. Eu sei que eles serão desprezados e ninguém vai os ajudar. Então, para quê? Mesmo diante do sofrimento, eu vou agir como eles. Eu vou ficar com o Senhor. Eu tenho dificuldade algumas vezes de explicar. Entenderam? O salmista não está lançando praga. Ele não está agindo com o coração ruim. E quando ele faz isso, ele está anunciando o quê? As más notícias. Nós, como povo de Deus, nós devemos anunciar as más notícias. Você, ao dizer para alguém que é cruel, que zomba de Deus, que ironiza Deus, que tem ira contra Deus, nós devemos, eu preciso falar a verdade com você. Você será vergonhado e derrotado. Você será inútil, a sua vida será inútil. Não vai adiantar para nada, nenhuma conquista que você está fazendo. Você será desprezado por Deus. Deus vai lançar você no lugar de tormento. Para que você quer continuar nessa vida? Mas Deus enviou o seu Filho para que, se você se arrepender e crer que a ira que Deus preparou para você, Ele derramou sobre o seu Filho, Ele vai te perdoar. Então, não é lançar uma maldição, é uma constatação de uma verdade que já está prevista na aliança, que nós devemos anunciar para as pessoas. Antes de falar das boas novas, nós temos que falar das más novas, más notícias. Para quê? Para que a pessoa entenda o caminho que ela está seguindo e o que vai acontecer nesse caminho. Para que ela volte para trás, se arrependa, mude a sua mente e agora tenha uma oportunidade de se tornar povo de Deus. Então, o entendimento disso nos leva a agir de acordo com o que Jesus agiu. Todo cortado, todo furado, na cabeça, nas mãos, nos pés, do lado. O que ele disse lá na cruz, diante daquelas pessoas? Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Com sulcos nas costas como arado. Ele mostrou as más notícias para aquele povo. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes. Olha o que Paulo fala então para nós sobre essa questão de quando passamos dificuldade, inimigos, e como nós devemos agir, sabendo que esses inimigos vão ter um fim trágico se não mudarem seu comportamento. Lá em Romanos 12,
versículos 19 e 21. Já, vocês conhecem muito bem esse texto. Romanos 12, versículos 19 e 21. Amados. Ele está falando aqui aqueles que são amados pelo Pai. Nunca se vinguem. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Paulo está falando exatamente aquilo que o autor do Salmo está falando, a imprecação dele. Eles serão derrotados, eles serão envergonhados, eles serão inúteis, eles serão desprezados, ninguém vai os socorrer, ninguém vai os abençoar. Deixe que a ira de Deus cuide disso. É isso que a ira vai fazer. Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Você sabe o que acontece muitas vezes? E o que está acontecendo no meio evangélico, no meio cristão? Nós estamos querendo mudar isso. Estamos querendo e estão dizendo que Deus não vai fazer isso, Deus não pode fazer isso. E essa semana um grande líder mundial cristão deu uma indulgência plenária para todos os homens. Vocês viram? Então todo mundo perdoado. Isso é, ele está dizendo, Deus não vai se vingar e Deus não pode se vingar, porque eu falei que Deus vai perdoar para todo mundo. Ele jogou a cruz de Cristo na lama. A vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco. É a palavra de Deus. Pelo contrário, aí Paulo fala para nós, nós não vamos se vingar, não devemos nos vingar, e o contrário, nós devemos fazer o contrário. Se seu inimigo estiver fome, dê-lhe de comer. Se estiver sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença. Aquele sofrimento que produz aquela ira, aquela agonia, aquele desânimo, você desiste dos seus propósitos de vida. Não deixe que esse mal, esse é o propósito do mal. Não deixe que ele os vence. Mas vençam o mal, praticando o bem. Tem um negócio estranho aqui nesse texto aqui. Eu acho que eu já falei para muitos de vocês. O que é esse negócio de que se eu faço bem, se eu dou de comer, se eu dou de beber para quem é meu inimigo, eu vou amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele? Então fazer que a cabeça dele fique quente, fique atormentada. Era um costume, parece que egípcio, ou grego, bem antigo, que quando duas pessoas tinham se desentendido, e você está errado, o outro fala, você está errado, mas daqui a pouco caiu a ficha, essa pessoa vem e faz o bem para ela, tal, e até assume o erro, tal, a pessoa, puxa, mas não é ela que errou, fui eu que errei. Então aí surge aí o arrependimento. E agora essa pessoa percebe e reconhece a sua culpa e quer demonstrar que realmente ela está arrependida e quer demonstrar não somente para ela, mas talvez para as outras pessoas, por causa do atrito que houve, por causa do conflito grande, por causa da guerra que aconteceu. Então essa pessoa que quando caía a ficha, batia o arrependimento, batia a culpa, a responsabilidade, essa pessoa pegava uma bacia, colocava um monte de brasas vivas ali na bacia, colocava na cabeça e ia até aquela pessoa, olha, eu sou o culpado. Não é aquele negócio que quando você joga bola, né, Silvio? A gente joga lá, dá uns pontapé, briga, tudo, termina o jogo. Desculpa alguma coisa aí. Né, Elson? Né, Fabiano? Valeu aí, desculpa alguma coisa aí. Desculpa o quê? Temos que dar nome. Temos que retribuir. Temos que pedir perdão de outras pessoas. Mas então aqui Paulo está falando, quando nós agimos dessa forma, a gente leva as pessoas ao arrependimento. Quando levamos pessoas ao arrependimento, o destino que está preparado para elas se altera. Elas não serão mais derrotados, não serão mais envergonhados, não serão mais inúteis e não serão mais desprezados e serão abençoados. Então, percebe o Evangelho mudando toda a história, não somente nossa, mas também das pessoas?
aquelas pessoas que cantavam quando estavam pegando fogo lá na estrada de Roma, causou impacto tão grande que os moradores de Roma deixaram de ir no Coliseu para contemplar aquelas mortes trágicas, que eles não aguentavam mais. Eles falaram, não é possível, como alguém consegue suportar isso simplesmente porque diz que o Deus deles é verdadeiro? Se não for verdadeiro, é impossível alguém fazer isso. É impossível alguém morrer por uma mentira. E a fé começou a se espalhar de uma tal forma que ela contagiou. E aqueles inimigos que estavam preparados para serem derrotados, desencorajados, serem inúteis na sua vida e serem desabençoados, se tornaram a igreja de Cristo do primeiro século. E também deram as suas vidas, igualmente. Nós vimos hoje no Salmo 129 que o peregrino desfruta do tratamento divino no passado e no futuro. Nossa missão é perdoar, com vista ao arrependimento das pessoas. Mas se as pessoas não se arrependerem, nós sabemos que os nossos inimigos, as pessoas que fazem o mal contra Deus, terão que acertar contas com Deus. Nós não podemos mudar isso. Nós não podemos mudar nem a aliança do passado que Deus fez conosco, nós não podemos mudar nem as promessas de Deus que Ele tem para nós e para o mundo rebelde também. Não podemos dizer para ninguém, tudo bem, continua do jeito que você está, não tem problema nenhum, Deus vai te aceitar do jeito que você é, não tem problema não. Nós não podemos fazer isso se a pessoa não estiver em Cristo. Veja só para nós terminarmos. Em Cristo, Deus tratou nossa maldade como ela merecia. Lá na cruz, Deus tratou a nossa maldade e está resolvido para nós que cremos. Em Cristo, Deus tratará a maldade dos inimigos como ela merece ser tratada. Ele virá e vai destruir os inimigos do povo de Deus, se não se arrependerem. Nossa missão é alterar o destino das pessoas, para que elas saiam desse estado que os esperam. O que nós devemos fazer enquanto isso? Perdoe. Tira essa mochila, joga fora, não carregue essa mochila da amargura, da ira contra alguém. Ore pela pessoa, por arrependimento. Ore para que Deus convença o pecado, justiça e juízo. Ore para que a pessoa se arrependa. Espere. Não tome iniciativa nenhuma. Espere em Deus. Minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Descanse. Confie. Não saia por aí amaldiçoando, tá? Né? Parecia um coração ruim, né? Agora é totalmente diferente, né? Não saia amaldiçoando, jogando praga. Escrevendo salmos imprecatórios, porque não é assim. O salmo precatório é a renovação que você crê nas alianças que Deus tem conosco.